Vamos lá. Nunca assisti esse vídeo aqui, não faço ideia do que se trate, então acompanhe comigo, vamos ver o que sai daqui. Boa noite, senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fúria Interessado no YouTube. Esse maluco aqui eu acho que já me bloqueou no Instagram. No vídeo de hoje nós analisaremos uma dinâmica bem triste entre um casal, onde um rapaz comprou um videogame e a mulher simplesmente detestou isso. Foi extremamente agressiva com ele e mandando ele devolver ou ir embora. Bom, vamos assistir esse vídeo e depois voltar com algumas ponderações sobre o comportamento feminino. Tá, eu já acho que vai ter algum fator generalizador em que um recorte específico de um acontecimento específico ali, que nós não sabemos por completo que deva ser, vai gerar uma série de reflexões assim como eu estou fazendo aqui, não tem problema nenhum, né? Mas nós temos que reconhecer os limites dentro daquilo que nós estamos tentando analisar ou fazendo algum julgamento, além de, obviamente, nós estarmos dispostos a estar errados ou oferecer as fontes daquilo que nós estamos julgando, que seja verdade. Quanto você pagou nessa bosta? 600. Você some daqui, você e essa galera. Você vai lá devolver essa bosta, ou então você pega sua mala, marra aí na sua galerinha e ó, chispa pra casa da sua mãe. Não quero saber dessa bosta aqui, não. Parece vídeo fake, né? A galera tá fazendo meio que um takezinho ali, não sei. Não sei. Senso não foi. Mas o fato de ele ter mentido sobre o valor desse videogame demonstra uma questão muito masculina hoje em dia. Os homens, ele tem medo de todo tipo de conflito com as suas mulheres. Tá, em termos gerais, eu acho que é o contrário, sabe? Eu acho que grande parte das mulheres, os dados vão mostrar também, que conflitos no relacionamento são evitados ou são colocados debaixo do pano porque as mulheres têm muito medo das reações dos maridos e também tem questões psicológicas em que as mulheres vai ter uma chantagem emocional muito maiores, né, etc. Eu não sei se essa análise ela está de acordo com os fatos. O que eu conheço de estimativas ali são acerca do medo feminino no relacionamento, não o contrário, né, em termos gerais. Não quer dizer você é inteligente. Isso não quer dizer que não aconteça com homens, sabe? Mas em linhas gerais, eu acredito que fazer uma análise em que tem uma generalização desse tipo de comportamento em que há uma predominância cultural de comportamentos masculinizados ou feminilizados, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. A grande verdade é que os homens estão a todo instante se submetendo, se retorcendo, fazendo de tudo para evitar qualquer tipo de confronto com as mulheres. Isso se dá principalmente porque o homem baseia a felicidade dele e o sucesso da relação na felicidade percebida que ele consegue encontrar na mulher. Tá. Eu acredito que isso aconteça bastante com os homens mesmo, sabe? De ter esse receio, mas em níveis culturais eu não consigo vislumbrar muito bem isso acontecendo, sabe? Eu vejo uma questão de dominância ali e, como eu já disse, né? Nós somos, como jovens, ensinados desde criança que a gente tem que fazer de tudo para deixar a mulher feliz. E se ela não está bem... Olha, eu sei que você quer parar de procrastinar. Eu acho que na cultura a gente consegue realmente ver... Eu não sei como é que estão os dados em termos de prevalência de que existe na cultura um intento social pela felicidade feminina, né? O que eu sei é que, em termos de agradabilidade em relacionamentos, nós temos uma hierarquização bem conservada culturalmente, no sentido de que há posições sociais ali do homem em relação à mulher que deva ser culturalmente incentivada, né? Nós sabemos que nossos comportamentos são moldados pelo ambiente. O ambiente, a cultura, nossa história de vida, né? Nossa história ontogenética, filogenética e cultural. Skinner já, ali, há muito tempo, já começava a falar um pouco sobre isso, aprimorava, na verdade, conceitos que ali com John Watson já tinha aprimorado. E nós sabemos que os níveis de seleção de comportamento via cultura são muito interessantes, assim, no ponto de vista de desenvolvimento e de criação de comportamentos ali que socialmente são aceitáveis ou não. E nós conseguimos fazer um comparativo em relação a dados que existe uma sobreposição dos homens em relação às mulheres. Isso já está bem relatado em diversos diâmetros na sociedade. O ponto central na cultura é que, evolutivamente falando, é preciso que alguns grupos tenham esse tipo de sobreposição, só que os valores intrínsecos a isso são desenvolvidos também culturalmente e existe um grande conflito de interesses ali acontecendo, sabe? Então o que eu estou falando não estou justificando, estou falando que em níveis de seleção faz sentido um determinado tribo, um determinado grupo se sobrepor a outros grupos.
Por naturalidade, deveríamos ter aquilo que o Josh Green, se não me engano, falava de um aspecto moral muito mais, que abarque muito mais o aumento de nível de felicidade daquelas pessoas, ou seja, o bem-estar subjetivo, né, em termos mais científicos, e diminui o nível de sofrimento, né? Só que isso, a prioristicamente falando, ou seja, dentro do cerne dos princípios, é uma coisa muito difícil, né? Os homens vão encontrar uma sobreposição às mulheres por relações de dominância, e aí a gente já tem dados mostrando isso tanto na psicologia comportamental quanto nas neurociências, etc. Uma questão de dominância para, principalmente também, enquanto espécie, se a gente for falar da questão de evolução sexual, nós vimos que isso dá mais segurança para o homem, uma segurança percebida, sabe? Mas enfim. Tudo tem que ficar mal. Isso nos leva a esse comportamento submisso. De que nós não podemos, sabe, falar a verdade e desagradar a nossa mulher. Isso quando isso simplesmente não é verdade. Eu não sei como é que os dados corroboram pra isso. Se eu não me engano, é o contrário, não? Um homem não tem que pedir permissão de nada do que ele vai fazer. Ah, cara, poxa, tem alguns estudos ali também sobre urbanização, em que, vamos dar um exemplo muito simples assim, porque não existe a tia da praça, a senhorinha da praça, existe um senhor da praça que fica jogando dominó, baralho, esse carteado todo, dama, xadrez com os colegas da praça, porque, de um modo geral, além dessas mulheres estarem mais restritas às suas residências, né, trabalharem mais no lar, existe uma cultura que privilegia os homens à liberdade, sabe? E subutilizar as mulheres em suas liberdades também faz parte desse papel, no sentido de que quando você domina, e você tem esse papel que é incentivado culturalmente, você domina uma mulher e você cria condições para que ela não reata com a liberdade, o que nós chamamos de reatância psicológica, aquelas mulheres estarão condicionadas à própria liberdade, sabe? Ou seja, é como um escravo que conseguiu a sua alforria, mas ele não sabe viver em sociedade por uma questão de aprendizagem. Ele não sabe o que é a liberdade. Ao entrar em contato com a liberdade, ele não consegue desenvolvê-la. Uma mulher que alcança isso, que ela conseguiu isso socialmente, através dos seus direitos, etc., mesmo tendo-a, ela sente-se numa condição que ela não consegue reatar essas armadilhas, reatar com a liberdade. E isso gera bastante níveis de estresse. E o estresse crônico são preditores para diversos níveis de depressão, etc. Então, geralmente, essas mulheres vão estar mais restritas em casa, nas suas atividades laborais, e mais depressivas, provavelmente, mais estressadas, né? E existe uma cobrança que é desleal aqui. O homem, no máximo, vai comunicar à sua mulher as coisas que ele quer fazer. Se o homem trabalha o dia todo, em um emprego que ele detesta, fazendo coisas que ele não gosta de fazer, para poder suprir a sua mulher com alimentação, um teto, roupas, os supérfluos com maquiagem, essas coisas, o homem tem o direito moral de investir no seu próprio bem-estar também. Eu acredito, obviamente, que o bem-estar deve fazer parte de todos os indivíduos, né? Reconhecendo, obviamente, as suas limitações em termos de acessibilidade. Nem todo mundo vai ter acesso ao bem-estar, né? E o bem-estar subjetivo, que nós chamamos de popularmente como felicidade, etc., ele vai estar muito condicionado a questões financeiras, etc. Um grande problema é que o homem, enquanto provedor da casa, tem uma série de desvantagens no sentido de aproveitamento de recurso, onde o lar é muito bem mais aproveitado em termos de recurso quando você tem maiores fontes de recurso, né? Ou seja, quanto mais pessoas trabalham dentro de uma casa, maiores são as possibilidades de gerenciar aquele lar. Só que quando o provedor coloca em risco isso, por mais que seja necessário o bem-estar dele, e ele seja a única fonte, já começa a entrar diversos outros conflitos dentro de casa por conta de uma atribuição e de um acordo velado ali dentro do lar. Ou seja, a mulher já não pode trabalhar. E na impossibilidade de trabalhar, quando ela vislumbra os recursos trazidos pelo provedor indo por água abaixo, porque ele comprou um videogame, etc., porque por mais que seja interessante, ela vir isso indo por água abaixo requer que ela tome algum tipo de atitude frente a esse tipo de comportamento, né? Que pode ser ostensivo, que pode ser isso, aquilo, não é um julgamento moral acerca disso, mas eu acredito que essas camadas ali, em termos de recursos e da realidade, principalmente no Brasil, tem esses condicionantes que vale a pena discutir, né? Não estou dizendo que o que aconteceu nesse vídeo que ele mostrou aqui, o que ele está falando, não estou desconsiderando completamente o que ele está falando, né? Mas eu acho que essas ponderações são interessantes. Por que o homem não pode comprar um videogame? Por que o homem não pode fazer algo que gosta? E esse é o problema. A nossa sociedade se configurou de tal forma que proíbe os homens de fazer qualquer coisa pelo bem deles. A sociedade se configurou de uma forma que proibiram as mulheres de fazer essas coisas.
tanto em termos de acessibilidade, porque elas não puderam, de uma certa forma, sofrer uma restrição para isso, para reatar sua própria liberdade, em que há uma condição de autonomia das mulheres, e a gente está falando em termos de autonomia, e não de que isso é errado, ou não é um julgamento moral acerca do trabalho da mulher, mas em termos de autonomia, obviamente, aquele que dá o recurso, ele controla a casa, sabe? Então, isso foi roubado das mulheres no sentido de reatância, sabe? É óbvio que as configurações sociais ali, elas vão contar muito para isso ter mais aval ou não, tá? Mas eu acho que é um pouco cego essa visão e muito restrita, sabe? As mulheres, as boas mulheres vão perceber isso quando elas querem presentear os seus namorados ou os seus maridos. Normalmente o homem nunca quer nada. O homem não quer nada. E quando o homem aceita algo, é roupa, sapato, meia, gravata, cinto, carteira. Por quê? A mente masculina foi moldada de tal forma no decorrer da história humana que nós rejeitamos qualquer coisa que seja para o nosso proveito único, pois nós achamos que se a gente aceitar algo para o nosso proveito único, estaremos sendo egoístas. Então nós somos condicionados a pensar que só podemos aceitar alguma coisa que sirva para a gente servir os outros. Então, o homem gosta de ganhar camisa, gravata, sapato, carteira, cinto, porque na mente masculina ele articula da seguinte forma: não, eu posso aceitar isso, porque essas coisas vão me ajudar a trabalhar melhor para cuidar da minha família. Ah, meu irmão, né? Não é. Não é. Eu quero só aceitar presente, porque a pessoa tá te presenteando. Mas o que cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Né? Eu acho que é uma extrapolação absurda dos problemas, essas generalizações. Esse cara que tá trabalhando muito com correlação, sabe? Você pode correlacionar tudo, você pode correlacionar absolutamente tudo, até as piores atrocidades do mundo, mas correlação não significa causalidade. Não é porque evento A se assemelha a evento B que evento B acontece por conta de evento A. Existem possibilidades para evento B acontecer, né? A gente tem uma lógica muito cartesiana, que não tem grandes problemas nisso, mas a nossa lógica cartesiana de premissa 1, que leva ao resultado tal de modo linear e não pixelizado, que pode ser uma outra possibilidade, ela atrapalha muito os nossos julgamentos, né? Mas eu acho que isso tem a ver mais com o iletramento da pessoa. Eu não sei com que esse cara aqui trabalha, se ele é letrado ou não. Mas, cara, isso pode ser muito ruim, uma análise muito ruim do ponto de vista da influência que tem sobre outras pessoas. Eu vi que ele tem bastante inscritos ali, deve ter uma grande quantidade de pessoas ali seguindo ele, e de pessoas que ali estão perdidas nas informações, e que pode ser muito danoso isso pra ela, sabe? Quando não tem que ser assim, o homem tem o direito dos seus momentos, como a mulher também tem o direito dela. Quais são as mulheres hoje que não ficam horas e horas vendo novela, conversando no celular, sem nenhum tipo de problema? Isso é aceito socialmente, mas... Será que é aceito socialmente? Sabe, eu acho que uma grande parte das mulheres não tem nem tempo pra isso, entendeu? Hoje elas estão mais no mercado de trabalho, têm suas necessidades ali, e na verdade é muito mais aceitável, se não me engane, que os homens tenham seus momentos de lazeres com menos intervenções sociais e restrições do que mulheres, né? Eu tenho que revisitar os dados, tenho que analisar isso profundamente, mas eu acredito que seja mais para esse lado. Se o homem quer passar um tempo para si, chega toda a confusão. Mas por que isso também acontece? É uma questão hormonal aqui. A questão hormonal, lá vem. Tem um estudo antigo que mostra em relação, por exemplo, homens têm uma cultura mais de preservar momentos hedônicos do que mulheres, sabe? O que contrapõe o que ele tá falando aqui. Homens não são tão julgados, ou pelo menos eles preservam mais jogar videogames, por exemplo, que eles jogavam na infância. As mulheres geralmente não preservam muito os comportamentos hedônicos de sua adolescência ou infância. Como, por exemplo, o que as mulheres faziam ali na sua adolescência? O que elas gostavam de fazer as coisas? Geralmente vai ser uma atividade relacionada ao cuidado de algo, não por gosto, mas por também interferência social, cultural, mas ela não leva isso muito pra frente. Geralmente. Os homens já conseguem preservar mais esses comportamentos hedônicos e ter um aporte cultural e de acessibilidade provavelmente maior do que das mulheres, em termos de desenvolvimento e de tempo e ócio para desenvolver um hobby ou algo do tipo. As mulheres não têm tanto isso quanto os homens, se eu não me engane. Que pouca gente sabe. A primeira coisa é o seguinte: as mulheres naturalmente são feitas para odiar qualquer coisa que retire ela do centro da atenção da vida de um homem. Ah, mano, que isso, cara? De onde ele tira essas ideias aqui? Então as mulheres só se sentem bem, confortáveis e relaxadas quando elas estão sendo o centro das atenções da vida de um homem. Quando o homem dá atenção para alguma outra coisa e encontra felicidade em alguma outra coisa, isso incomoda a mulher. Aí ela começa a implicar e tenta envergonhar o homem ou ter esse tipo de comportamento tão agressivo. Parece uma coisa pessoal, né? Tá muito pessoalizado isso aqui, sabe? E assim, ele parece estar vislumbrando a realidade através das suas lentes.
E isso é muito ruim. Eu espero que ele consiga fazer um processo psicoterápico aí interessante para lidar com isso melhor. Mas por que essa agressão toda? A ocitocina, nós sabemos muito bem, que é o hormônio mais predominante nas mulheres, é responsável pelo vínculo afetivo, né? O vínculo do amor. A ocitocina é conhecida hoje como hormônio do amor. Só que não é só isso, é parte da história, é parte da verdade. A mesma fuleiragem aqui que a testosterona tem a ver com a agressividade. Nós sabemos que o debate é muito mais profundo em termos de potencialidade de comportamentos que são socialmente preservados. A ocitocina também promove a agressão feminina. E além da agressão feminina, a ocitocina cria processos emocionais e psicológicos da mulher que fazem com que ela coloque os interesses pessoais e particulares à frente de qualquer outra coisa. Nossa, cara, que drible que ele fez aqui para justificar um ponto de vista. Nós chamamos isso de cherry picking, né? Que é o comportamento de você justificar o seu ponto de vista através de recortes específicos, contributivos, que não estão relacionados com a verdade, mas sim com uma narrativa. Ou seja, a pessoa pega dados que corroboram com aquilo que ele está pensando e não se aquilo fala contra ou a favor. Sem falar que eu não sei se ele está se baseando em algum dado científico. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum estudo aqui citado, mas enfim. É muito usado isso aqui, cara. A ocitocina também leva a mulher a ter comportamento desonesto, contanto que o comportamento desonesto resulte em um benefício para ela, um benefício pessoal, seja qual for. Ele está justificando isso para as mulheres, né? Mas nós sabemos que isso é um comportamento que está presente em primatas, em modo geral. Nós estamos incluídos nisso. Em que quando se há, em determinados contextos controlados e não aleatorizados, um custo em que a desonestidade é percebida ali, você tem julgamentos sociais e você precisa de outros comparativos que façam aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele sujeito ali, seja um macaco, seja, sei lá, outros primatas ali, não, humanos ou não humanos, em que você tem um custo que ele vai ser cultivado ou não, sabe? Então, se é percebido algo como uma injustiça, nós vamos cometer atos agressivos contra aquela pessoa que fez aquela injustiça. O contrário também é verdadeiro, né? Ou você tem perdas ali, um macaquinho ali tem perdas financeiras, ou perdas ali do que ele gosta, porque ele achou justificável perder essas coisas para um bem maior que justificaria aquilo tudo. Enfim, são estudos mais complexos. Mas o que é interessante, de modo geral, é que nós temos isso enquanto espécie e não enquanto uma seletividade em mulheres, né? Uma seletividade para mulheres em relação a isso é o que nós chamamos de machismo, talvez. Seria isso? Provavelmente. Então, a nossa visão, né, de santificação feminina é totalmente errada, muitas vezes. As mulheres têm comportamentos que são extremamente difíceis de lidar, mas que nós acabamos nos silenciando sobre eles com medo de falar alguma coisa para não ter nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de conflito. Mas pisar em ovos não é o jeito certo de nós vivermos. Não é o jeito correto que você vai se masculinizar. Ao contrário, você vai se tornar um homem submisso. Ele descobriu a submissão, cara. Esse comportamento aqui não começou agora. Isso aqui foi trabalhado no decorrer de anos de um relacionamento, foi escalonando até chegar a esse ponto. Ele deve ter acesso a todas as informações ali daquela pessoa, ele consegue entender as variáveis e fez uma análise comportamental aqui. Obviamente, só que não, né? Acho que ele nem conhece esse cara. Vocês estão confortáveis de botar o dedo na cara do cara e mandar o cara embora da própria residência, da própria casa. Se ele não se livrar do videogame, ele tem que ir embora de casa. Que loucura é essa que nós estamos vivendo como sociedade? A gente não pode aceitar isso. A mulher não pode ver a vida desta forma. É interessante que nós já estudamos já na comunidade e em alguns textos abertos também que homens com altas taxas de testosterona, eles se sentem incomodados de serem interrompidos. O homem não gosta de ser interrompido. Mas você vai entender o que eu tô falando agora. Se você pega, imagina Lembra que eu falei sobre testosterona, né? Ela potencializa comportamentos socialmente recompensados, sabe? Ou seja, se você estiver numa comunidade budista, você vai fazer mais atos de filantropia à medida que a testosterona tem algum tipo de influência, se tiver. Um homem agora ocupado. O homem está ocupado no computador fazendo algum tipo de trabalho. Altas testosteronas fazem com que ele fique concentrado e não goste de ser interrompido. Chega a mulher. E imagina isso na cultura em que, quando o homem é interrompido, a cultura da honra vai falar que ele não deva aceitar. A testosterona pode potencializar isso. E aí tem um viés confundidor nessa fala. Que aqui, na verdade, é porque o homem, por natureza, tem uma testosterona que vai fazer ele ter esse comportamento. Não. É um comportamento que é socialmente preservado naquela sociedade, vai aumentar sua potencialidade quando ele se perceber em risco.
E aí, a amígdala, algumas outras áreas cerebrais vão se ativar na detecção de perigo e vai reagir àquele perigo de forma ou impulsiva ou não. O freio comportamental disso que está no nosso córtex pré-frontal, principalmente ali o controle inibitório, ele não vai funcionar muito bem, porque também ele depende de educação para isso. Ou seja, homens menos educados tendem a ceder a esse impulso. E isso vai por água abaixo. Nós sabemos o país que estamos, nós sabemos o nível de educação do nosso país. Chega, começa a A ignorância reina e é isso que acontece. beijar ele, tira as coisas da mão dele e o homem para o que está fazendo para dar atenção para a mulher. Geralmente o homem para dar, sabe, obrigar a ser mais rude com as mulheres. Ele para, vai pro quarto, vai namorar. Mas se for uma situação contrária, da mulher estando ocupada fazendo alguma coisa e o homem chega para dar um carinho, a mulher explode com o homem, até ofende ele, grita, faz esse tipo de vergonha aqui. Porque, mais uma vez... E olha só, eu estou falando de cultura. E não estou falando que não haja isso. Você é mais inteligente. Você é mais inteligente do que isso. Calma. Ocitocina. A mulher tem comportamento egoísta. Apenas as coisas dela. A mulher tem comportamento egoísta. É isso aí. A mulher que socialmente ela é incentivada a viver pela prole, pela família, ela que é egoísta. Não, homem não. Não tô fazendo guerra aqui, tá? Mas estou falando de cultura e sociedade. Vem em primeiro lugar. A mulher não vê problema hoje, a mulher moderna, de interromper o homem e tirar ele daquilo que ele está fazendo. Ela não se importa se é importante ou não para ele o que ele está fazendo. Ela quer que ele dê atenção. Se ela não der, ela vai tentar gerar consequências na relação. Ficar emburrada. E ficar emburrada é uma das piores coisas pro homem. Os estudos mostram que a mulher de cara emburrada, ela causa dor emocional no homem. Ela não é apenas um desconforto. Pô, aprendeu comportamento social. Foi isso, né? Mas não é só com mulher não, cara. Esse que é o problema da internet, as generalizações, o iletramento científico. Sabe? É dor emocional. O homem se sente mal com a mulher emburrada dentro de casa. Tira a paz do homem. Por isso que as mulheres têm essa atitude ridícula, né, de ficar fechando a cara por qualquer coisa. Eu tô tentando não ser chato, parece que eu tô pegando no pé, mas é só tem besteira aqui sendo falado. Ela fecha a cara. Mas quando é o homem quando o homem está ocupado, ela exige que ele pare. Mas ela não oferece o mesmo para ele. Mais uma vez, a gente vive uma sociedade de um duplo padrão. Para os homens, as obrigações. Para as mulheres, os benefícios. As mulheres hoje exigem comportamentos masculinos que elas são incapazes de oferecer em contrapartida para os caras. Por que isso? Por que nós estamos acostumados a pensar dessa forma? Porque quando o homem quer jogar videogame, ele é maltratado ou existe uma tentativa de envergonhar, humilhar. As mulheres usam esse shame, que ela tá, muitas vezes a gente vê em vídeos, né? A mulher começa a debochar, fala que é coisa infantil, homens não crescem. Ué. Por que quando as mulheres querem, sei lá, pintar as unhas, fazer suas maquiagens, eu tô falando de comportamentos que são socialmente colocados como se fossem de mulheres ou não. Mas por que quando as mulheres querem fazer suas coisinhas, os homens começam a fazer chantagem emocional, sabe? Eu vejo muito mais uma cultura, uma chantagem emocional que é preservada e cultivada nos homens, em que isso é muito agressivo do que nas mulheres. Não que não aconteça nas mulheres, porque acontece, sim, de todos os lados, né? Mas a gente está falando de prevalência. Em termos de prevalência, a gente não pode fazer correlação ou causalidade. Nós precisamos analisar os dados como eles são, né? Nosso pensamento cartesiano de pensar que A significa B impede-nos de analisar de forma pixelizada outros pontos que estão ali, sabe? E começa a ter campanhas e campanhas de ataque contra mulheres ali que são infundadas, sabe? Então existem sofrimentos ali que vão derivar desses aspectos culturais, biológicos, sociais, mas existem comportamentos ali que a gente consegue ajustar pela educação, sabe? Dessas pessoas. Ver novela, tudo bem. Ficar de papinho, sem sentido com as amigas, tudo bem. Mas se o homem quer jogar um videogame, ele não pode ir infantil? Muito ao contrário. Nós temos uma série de estudos que eu já coloquei lá na comunidade Velha Fúria, mostrando os benefícios de jogar videogame para os jovens. O cara tá fazendo cherry picking novamente ali para justificar seu ponto de vista, né? Não que não tenha benefício em jogar videogame, né? Tem muito mais benefício em estudo e leitura, né? Mas você pode ter, em termos de tutoria digital, tem alguma coisa, né? Mas é uma prevalência muito fraca, sabe? Mas é mais uma forma de justificar comportamentos ali e criar uma guerrinha que só piora, sabe? Nós precisamos analisar os dados como eles são, e não de acordo com as nossas preferências e predileções. Como isso é bom em desenvolver várias áreas e por que causa prazer? É interessante que, por exemplo, quando você está jogando um jogo qualquer e você aperta o botão de pulo e o personagem pula, os pesquisadores conseguiram monitorar as áreas de ativação cerebral que seriam as referentes à sua perna, como se você mesmo estivesse pulando. Por isso, quando você tem
em leitura isso vai para um grau muito mais elevado, sabe? Porque você não tem o aspecto visual ali se ativando e você tem esses aspectos imaginários em termos de criatividade em que eles são aprimorados. Nós conseguimos ver a diferença dessas pessoas que leem e que não leem, sabe? Mas em videogame você nada mais é que um simulacro, eu não quero ser reducionista, mas tem mais a ver com um simulacro da realidade de uma condição que ali está presente em outras áreas do que um aspecto exclusivista, sabe? O estúdio do videogame é tão prazeroso. E é uma forma de você extravasar a atenção no dia a dia. Jogar videogame é extremamente benéfico, não individualmente para o homem apenas, mas para a família toda que vai se beneficiar de um homem menos estressado. Claro que não estamos falando aqui da compulsão. O cara chega em casa, fica no videogame e não fala mais, nunca fala com ninguém, passa horas e horas e horas, não. Eu não aguento ver mais esse cara aqui, mas é isso. Eu acredito que nós precisamos selecionar muito bem os conteúdos que nós consumimos na internet, ter bastante cuidado e fazer análises mais profundas, porque coisas superficiais têm arrodo, sabe? E precisamos pegar conteúdos ali, cara, que sejam um pouco mais profundo do que um pezinho, né, na piscina. Não seja tão raso, entendeu? Mas é isso. Achei interessante vocês me mandarem isso. Fiquei com raiva, confesso. Mas faz parte. Tá bom? Se inscreva no meu canal, faço vídeos de podcast, de divulgação científica aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Nunca fiz formato assim, mas eu acho que pode ter sido proveitoso de alguma forma. Tchau, tchau.